Olá, eu sou o professor Minotti, vamos juntos no Devocional Conexão com Jesus, um dia de cada vez, nesse dia 18 de julho. Mais um mês, 18 de julho, mais um mês que a patroa conseguiu me aturar, que a patroa conseguiu me suportar. E agradecemos sempre. Obrigado, anjo, obrigado por tanta paciência, obrigado por aceitar todas as minhas, todas, e são muitas, hein? Teimosias, todos os meus costumes. Obrigado por aceitar as minhas imperfeições em mais um mês. Você sabe o quanto eu sou agradecido. E vamos hoje firmes e fortes refletir em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de todos. Lucas 2:52. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e de todos. Evangelho de Lucas, né? Particularmente o meu preferido. É o evangelho que mais eu me identifiquei com as passagens, com os ensinamentos de Jesus. É o evangelho que eu gosto muito. Leio, volto nele sempre. É o evangelho que colocam as passagens que Jesus nos ensina de uma maneira que me toca muito fortemente. Não que os outros não toquem, mas Lucas é especial para mim. É muito forte e deixa esse coração mais feliz. Vamos hoje meditar nessa passagem, agradecidos, extremamente agradecidos, mandando força para o padrinho, mandando força para a madrinha, mandando força para o Madu, grande Madu, tamo junto aí na missão, meu querido, obrigado, como diz o Fred, obrigado por tanto, meu irmão, tamo junto, você sabe disso, tamo junto. E vamos hoje comentar essa passagem. A conexão com Jesus é um processo gradual de crescimento pleno, e nesta passagem do Evangelho de Lucas, o código do desenvolvimento humano é revelado através do próprio mestrão. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus submeteu-se a um processo. Ele crescia em sabedoria, crescia em estatura e principalmente crescia em graça. Esta passagem é fantástica porque anula a ideia de uma espiritualidade estática. Não, ele crescia, porque ele se fez carne, né? Ele se fez homem entre nós, ele se fez menino entre nós, ele se fez criança entre nós, ele se desenvolveu. Ele já era o filho único, primogênito do Senhor, mas ele foi se desenvolvendo aqui conosco, né? A sua parte humana. A nossa atitude de fé exige um movimento contínuo de expansão mental e amadurecimento espiritual, que acontece um dia de cada vez. Pessoal, acontece um dia de cada vez. Não tem outro caminho. É um amadurecimento. É um crescimento diário. Quando você opta por seguir, por se debruçar, por conversar, por buscar essa intimidade com a palavra do mestrão. Aí você vai sentir no coração o que a gente sente. É difícil de explicar, mas emana uma paz muito grande do nosso interior quando a gente começa a fazer diariamente, quando a gente começa, quando você fala, eu vou ler a Bíblia, não, a Bíblia lê você, parece. Porque você começa a encontrar nela as coisas que você viveu, e você começa a compreender que você tem um propósito diferente daquilo que você achava. Então, ao ler a Bíblia, é a Bíblia que te lê. Ao tentar descobrir o mestrão, é o mestrão que te descobre. Mas isso você só consegue nesse desenvolvimento, nesse amadurecimento diário. Não tem como cortar caminho, entendeu? É complexo e ao mesmo tempo é simples. É complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É só se debruçar que você vai ver. O equilíbrio entre o conhecimento, a sabedoria divina, o cuidado com o templo, e o favor divino e social, que é a graça que ele nos concede, é o modelo perfeito para quem deseja viver o propósito que o mestrão tem para nós. E ele tem, porque ele já sabia de tudo. Quando você foi gerado no ventre, tudo já se tinha.
Só que isso é um plano espiritual. Se você não quiser buscá-lo, não tem problema. Ele te dá o livre-arbítrio para você seguir do seu jeito. Mas existe um plano espiritual maravilhoso designado para ti. Se você quiser, se for do seu livre-arbítrio, você quiser se debruçar, você vai encontrar isso. E é fantástico. Sua melhora espiritual não acontece por acaso, ela é fruto de uma busca, de uma escolha pelo seu livre-arbítrio, de um quebrantamento do seu coração, de um arrependimento verdadeiro, puro, verdadeiro, da sua essência. Vença a estagnação e entenda que até o nosso Salvador cresceu aqui na terra, escolheu crescer. O Senhor, Ele decidiu por enviar Jesus. Ele também escolheu dar o seu Filho unigênito para nos salvar de todo pecado. Pare de aceitar a mediocridade intelectual e busque o discernimento que te fará agradável a Deus, respeitado por todos. Se for verdade, será respeitado. Você reflete a imagem de Cristo. Você crê nisso? Nossa! Vamos completar aqui a passagem de Lucas em Isaías, no capítulo 35, versículos 3 e 4. Fortificai as mãos desfalecidas e robustecei os joelhos vacilantes, ó Senhor. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais, eis o vosso Deus. No capítulo 41, no versículo 13 de Isaías: pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. É isso. Vamos meditar nessas palavras hoje e vamos fazer do nosso dia algo agradável a Deus, que será quando a gente for agradável ao próximo. Que você tenha um dia fantástico, um dia 18 maravilhoso. Siga firme e forte, fulminante, combatendo o bom combate, assim como nós. E seguimos, um dia de cada vez, se o mestrão permitir. Tamo junto.